Bem, então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui na nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical aqui, e nós estamos estudando aí essa apostila Perguntas Importantes 1, tá? E já estamos na terceira pergunta, tá? Já passamos por essa pergunta que às vezes nos fazem, né? Quando estamos estudando a Bíblia com alguém, né? E aí, por causa da nossa aproximação com a linha pentecostal, há muita confusão em relação ao Espírito Santo e aos assuntos que envolvem a questão do Espírito Santo. Então, todos os cristãos têm o Espírito Santo? A resposta, vimos aqui, é sim, né? Todos têm, todos que nascem de novo, verdadeiramente, são batizados e recebem o Espírito Santo na sua vida, tá? Já falamos sobre a segunda pergunta aqui, que é ainda dentro desse tema em relação ao Espírito Santo, que é exatamente aqui a segunda pergunta, tá? O que eu devo fazer para experimentar a plenitude do Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo? E aí nós falamos sobre esse assunto e a resposta é que você tem que praticar as disciplinas espirituais, né? Falamos que você tem que se colocar numa posição que Deus possa agir na sua vida, né? E aí aqui tem as disciplinas espirituais, que é a alimentação da palavra, adoração, oração, santificação, testemunho, mordomia e comunhão, tá? É claro que a gente não detalhou essas disciplinas, mas você tem a apostila Caminhando com Cristo, que tem bem detalhado lá essas 7 disciplinas, tá? Falamos já sobre isso na outra aula. Se você não assistiu o vídeo, pode procurar lá no canal do YouTube, que está lá, tá ok? Bem, semana passada nós iniciamos essa terceira pergunta aqui, né? Falando sobre esse assunto tão polêmico e controverso aí, que é a questão do dom de línguas, tá? Então a pergunta é: o dom de línguas é para hoje? Devemos ainda praticar o dom de línguas? E o dom de línguas realmente existiu? Se existiu, como era? Né? E aí a gente já iniciou esse assunto, tá? A gente vai concluir hoje o capítulo 2, tá? De Atos. O que você tem que lembrar sobre a questão do dom de línguas? Bem, sim, o dom de línguas realmente existiu, tá? Foi uma manifestação dada por Deus na época da igreja primitiva, ok? Aí nós estamos estudando o contexto sobre, sobre este dom. Aonde aconteceu? Na Bíblia, só existe 2 livros que mencionam o dom de línguas, tá? O livro de Atos e o livro de 1 Coríntios. Fora esses 2 livros, você não vai encontrar em outro lugar a questão do dom de línguas, tá? Então, estamos estudando o livro de Atos. No livro de Atos, você tem 4 ocasiões que o dom de línguas acontece, tá? Em 4 capítulos, na verdade. Então, é bom que você tenha em mente esses 4 capítulos e o contexto dessas ocasiões, tá? O dom de línguas aconteceu no capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10 e capítulo 19, tá? No capítulo 19 é onde acontece a manifestação do dom de línguas, tá? E cada capítulo do livro de Atos, algo realmente está acontecendo fora do comum, algo que a gente chama um acontecimento que nunca tinha acontecido antes.
tá? Por exemplo, em Atos capítulo 2, é o nascimento da igreja. É a primeira vez que o dom de línguas acontece. E aí nós estamos estudando o contexto desse acontecimento lá, para entender realmente o que de fato aconteceu e o que é o dom de línguas. Então, já falamos isso na aula passada, tá? Já vimos que aconteceu no dia de Pentecostes, tá? Pentecostes era uma festa dos judeus que acontecia aí 50 dias depois da Páscoa. Faziam pelo menos 10 dias já que Jesus tinha ido para o céu, né? E eles estavam lá em Jerusalém, reunidos. Falamos essa questão do fato deles estarem sentados, isso significa que eles não estavam orando, eles não estavam buscando o batismo do Espírito Santo, tá? Eles provavelmente estavam ouvindo uma pregação, ouvindo um estudo, porque o judeu, ele nunca orava assentado. Ele sempre orava ou de pé ou prostrado. E quando ele estava assentado é porque eles estavam ouvindo uma pregação, tá? Isso é importante também, nós falamos na outra aula, tá? E aí falamos todo o contexto, que aquelas 120 pessoas estavam lá, todas reunidas, ouvindo aquela mensagem. Talvez Pedro estivesse pregando para eles, não sabemos, né? E aí fala que de repente, né? De repente, aqui no versículo 2, né? De repente significa que eles não estavam esperando. Foi algo que aconteceu lá naquele momento. E aí houve aquele som, aquele barulho, aquela manifestação visível entre eles. Apareceram lá distribuídas línguas como de fogo, não era fogo, era como de fogo, tá? Foi a maneira que eles descreveram, mas foi algo visível lá que eles puderam identificar. E aí todos aqui, os 120, né? Ficaram cheios do Espírito Santo. Essa foi a primeira vez que aquilo estava acontecendo, tá? Não é que o Espírito Santo só surgiu, né? Dessa maneira, mas você tem que saber a questão que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele agia de uma maneira diferente. O ministério dele, nós falamos isso, né? Era um ministério temporário, né? O Espírito Santo capacitava alguém, em terminando aquela obra, ele então saía da pessoa, né? Vimos isso com os reis, com Davi, com os outros, Saul e tudo mais, né? A partir desse dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio habitar para sempre na vida do cristão, tá? E aí falamos aqui que eles passaram a falar em outras línguas, tá? Em outras línguas. Veja que eu ainda não expliquei a questão do que eram essas línguas. A gente vai entrar hoje, tá? Mas o próprio texto já dá aqui a dica para nós, tá? O último versículo que nós lemos foi o versículo 5, tá? Bem, voltando aqui para o versículo 5 do capítulo 2, olha só, a questão aqui é a seguinte: o pentecostal ele vai falar que essas línguas aqui foram aquelas línguas estáticas, ou línguas de anjos, ou línguas língua, ele falou em mistério, né? Que é aquela enrolar de línguas, né? Que eles fazem nas suas reuniões. Preste bem atenção. Deixa eu logo falar para você. Toda vez que o dom de línguas aparece em Atos, tá? Aparece aqui em Atos, sempre línguas humanas. Não, a palavra línguas lá é a palavra glossa. Você lembra quando a palavra no grego, né? Glossa, alguma coisa parecida como isso. Você lembra quando você estudava aí eu tô
Estou novinho ainda, né? Mas na época de vocês vinham com aquele livro da escola, né? E lá atrás tinha uma coisa chamada glossário. Lembra do glossário? Tá? Era a tradução era o idioma, né? A língua lá, né? Então é daí que vem. Então a palavra que aparece em Atos é essa mesma palavra, não é nenhuma palavra estranha, tá? A confusão que a linha dos pentecostais fazem é porque lá em Corinto eles usaram uma outra palavra para esse dom de línguas lá, tá? Mas que a gente vai explicar. Mas toda vez que você vê aqui esse dom de línguas aparecendo, tanto no capítulo 2, 8, 10 e 19, na verdade no 8 não aparece, mas a gente entende que houve, né? É a palavra, são línguas humanas. É como um americano falando inglês para você, né? Se eu começasse a falar em inglês aqui, você não ia entender nada, ou em japonês, ou coisa como isso, tá? O próprio texto do capítulo 2 já dá a entender isso, tá? Já nos diz, porque versículo 5 diz assim, olha, estavam habitando em Jerusalém homens piedosos de todas as nações debaixo do céu, tá? Então, lá em Jerusalém, naquele dia, tinha gente de todas as partes do mundo conhecido lá, que fala debaixo do céu, nações, claro, não entenda nações como países, né? Até hoje essa classificação também não é. Nação não é a mesma coisa que país, tá? Por exemplo, dentro do Brasil, que é um país, tem várias nações, tá? A palavra etnia lá, ela é diferente, tá? E aí, o versículo 6 diz, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Então, lembra, naquele tempo da igreja primitiva, eles, no mínimo, falavam 2 idiomas. Todo mundo lá, se você vivesse naquele tempo lá, você com certeza falaria 2 idiomas, e conheceria 2 idiomas. O primeiro idioma é o lugar de onde você nasceu, tá? Só que você lembra quem era que estava dominando nessa época, a época de Jesus, o mundo conhecido, pelo menos grande parte dele. Qual era o império que dominava? Roma, né? O Império Romano. Roma, capital da Itália. Qual era o idioma materno dos romanos? Pensa antes de responder. Latim. Era o latim, tá? O italiano, lembra das missas de Roma, a Igreja Católica e tudo mais? Era o latim. Mas o latim não era o idioma oficial do Império Romano. Qual era o idioma oficial do Império Romano? Era o Grego. Império, o grego. Agora, por que isso, tá? Bem, os alunos do ITG de Panorama do Novo Testamento devem lembrar, né? Mas o que acontece é que o império que dominava a maior parte do mundo antes dos romanos era o Império Grego, era o Império de Alexandre o Grande, tá? E aí o que aconteceu? Os gregos dominaram o mundo naquela época, antes de Roma, e implantaram a sua cultura, tá? Então, o que acontecia? Quando o império dominava um outro império, um outro país, uma outra nação, o que ele fazia? Ele acabava com a língua daquela nação, colocava a sua língua, olha, agora vocês vão falar só o grego, né? Ele tirava toda a cultura, todo mundo tinha que se vestir como grego e a arte, ou seja, era uma lavagem cerebral mesmo. E sempre foi assim, antes de Roma.
tá? Ricardo, Oi, isso chamava processo de helenização. exatamente, é chegar já lá, mas fez bem ter lembrado. Os gregos faziam isso, né? A helenização, por isso que a gente tem os helenistas aí. Então, o que aconteceu com Roma foi o seguinte, bem rapidinho, para você, só para você saber, é que quando Roma dominou o Império Grego, o que era para Roma ter feito? Era para ter acabado com a língua grega e toda a cultura grega e ter colocado a língua oficial deles, que era o latim. Só que quando eles chegaram lá na Grécia e eles entraram em contato com a língua dos gregos e a cultura do grego, eles ficaram admirados com aquilo, né? Com a cultura dos gregos e decidiram deixar a língua grega. É por isso que na época de Jesus, a língua oficial do império era o grego, tá? O grego. Os judeus, eles falavam aramaico, tá? Eles falavam aramaico. Então, naquela época, eles tinham pelo menos 2 idiomas. Então, por que 2 idiomas? Porque quando os romanos soldados chegavam lá, por exemplo, em Jerusalém, para falar alguma coisa que eles tinham que fazer, eles não iam falar a língua deles, eles iam falar o grego, tá? E aí todo mundo tinha que entender lá, senão era complicado. Então, entenda dessa maneira. Então, naquele dia lá, os judeus entendiam o aramaico, que era a língua deles, tá? Se você não sabe, Jesus falava em aramaico com os apóstolos. Naquele filme do Mel Gibson, era em aramaico que ele estava falando lá, né? E para o povão falava no grego, tá? O grego comum lá da época. Bem, tem toda uma história sobre isso. Então, essas pessoas que estavam lá na festa, eles falavam o grego, né? Mas tinham as suas línguas maternas, tá? Por exemplo, você ouve um estudo do Bruce. O Bruce, quando vai... Qual é a língua materna do pastor Bruce? É o inglês, tá? Só que quando ele dá aula para a gente, ele fala em português. Aquele sotaque dele lá. Fala em português. O que você acha? Para o Bruce, é melhor ele falar em inglês ou falar em português? Claro que é o inglês, né? O português ele tem que fazer aquela coisa toda lá, né? E para ouvir, o que é melhor? Quando ele ouve algo em inglês ou ouve em português? É na sua língua materna, tá? Na Pode sua fazer língua a mesma materna. pergunta para o Sanches aí. É, a mesma coisa o Sancho, né? Bem que o Sancho é meio parecido aí com o português, né? Mas é dessa maneira. Então não fica pensando que línguas estranhas lá é língua de anjo, é língua que ninguém conhecia. Eram línguas humanas, só que de uma outra nação. Esse é o verdadeiro dom de línguas, tá? Então, quando alguém chegava num local para pregar o evangelho, tinha esse dom, ele não precisava fazer como o Bruce, que tem que estudar para aprender a língua, né? E para poder pregar. Não, ele já tinha esse dom e ele falava. Então, esse é o dom de língua. A questão a confusão foi lá em Corinto. E eles confundiram essa questão lá, mas quando a gente falar, a gente vai chegar lá, tá? Então, aqui, houve judeus de várias nações que ouviram os membros da primeira igreja falar na sua própria língua. Versículo 7. Aí foi a repercussão daquilo. Então você imagina, né? Todos correram para lá para ver o que era aquele barulho, chegaram lá e começaram a ouvir esse povo falando essa língua estranha para alguns, mas era conhecida para outros, né? E o estranho para alguns é porque ele não entendia, né? Vamos colocar aqui, quem era inglês,
eu ia ouvir o seu povo inglês, mas o cara que estava do lado dele falando um francês, se ele não conhecesse, ele ia dizer que era estranho. Era mais ou menos assim, tá? Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Olha só, antes da gente entrar aqui, entenda uma coisa. Eles estavam aonde aqui? Qual era o local que eles estavam? Jerusalém, né? Jerusalém. Jerusalém. Jerusalém ficava na Galiléia, Judéia ou Samaria? Judéia. Na Judéia. Lembra do mapa da Palestina? Lá em cima você tem a região da Galiléia, aqui embaixo você tem a Judéia e no meio você tem Samaria, tá? Os apóstolos, tá? A maioria deles, eles eram da onde? Da Galiléia. A Galiléia era considerada como se fosse o interior. Então, o centro da Palestina era a Judéia. Na Judéia que estava o templo, que estavam os sacerdotes, o pessoal ia para lá estudar. Era o centro para os judeus. Então, quem morava na Judéia era como se morasse na capital. Está entendendo? E o pessoal dos outros lugares, como a Galiléia, era o pessoal do interior, tá? Então, por que eles se admiraram? Porque quando eles chegaram lá, eles viram esse pessoal do interior falando em inglês, por exemplo, fluentemente. Outros falando em... Eu tô só jogando, mas tem as nações aqui, mas só para você entender, né? Outros falando em alemão, que é difícil essa língua. É só exemplo, né? Que eles estavam falando em alemão, né? Outros falando em japonês, né? E o camarada que era desses lugares, eles estavam ouvindo eles falando fluentemente. Por isso que eles se admiraram. Essa foi a admiração deles, tá? Como é que esse caboclo lá de Vigia, que nem tem uma escola de idiomas lá, nem sei se tem, né? Como é que ele está aqui na capital falando um inglês tão fluente que eu, que sou americano, eu posso entender tão bem, né? Esse que é o verdadeiro dom de línguas lá de Atos 2, tá? Eram línguas humanas, não era nada de língua de anjo, língua estática, língua de blá, 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 nada disso, tá? Então, as pessoas se admiraram porque com pouca educação... Por que pouca educação? Porque eles eram considerados lá do interior, né, da Galiléia. A pouca educação formal, né, você lembra, a maioria deles, pescadores e tudo mais, os cristãos falaram nas suas próprias línguas, né? Versículo 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua, está aqui a próprio texto já diz, própria língua materna, tá? E aí dá todas essas nações aqui, versículo 9, partos, médios, elamitas, natural da Mesopotâmia. Aí tinha gente da Judéia, capital, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia. Tinha gente até do Egito lá, olha só. Da Líbia, que era no Egito. Cirene também lá. E tinha gente até de Roma, lá do Império, né? Roma ficava bem distante de lá de onde eles estavam, né? Aí diz, tanto judeus como prosélitos. O que eram os prosélitos? Não confunda o prosélito com o helenista, tá? O que era o prosélito? É tipo assim, um judeu, ou como é, um gentil que foi convertido ao judaísmo, tipo, por aí assim, mais ou menos. Exatamente isso. Então, qual era a religião dos judeus? Era o judaísmo, né?
para ser um judeu, você tinha que cumprir lá a lei de Moisés, ser circuncidado, guardar a lei, guardar o sábado, fazer todas aquelas coisas que a religião dos judeus exige. Então, o judeu, ele também saía para evangelizar o mundo, tá? Eles faziam isso através das sinagogas, né? E aí, quando um gentil queria se converter ao judaísmo, tá? Ou seja, ele decidia, né? Ah, agora eu quero ser judeu. Então deixa toda a religião antiga dele e ele se convertia ao judaísmo. Esse camarada que não era judeu, mas decidia se converter ao judaísmo, eles eram chamados de prosélitos, tá? Então, prosélito era um gentil que foi convertido à religião dos judeus, tá? E é claro, é por isso que eles estavam lá também no dia da festa, tá? Não confunda com o helenista. O helenista, ele é um judeu que nasceu fora da Terra Prometida. Ou seja, ele nasceu em qualquer lugar do Império. Helenista vem lá da cultura grega, dos romanos, não dos romanos, mas dos gregos, né? E esse nome helenista vem daquela mulher chamada Helena. Aí você tem que... É aquele filme, né? Qual é aquele filme que fala disso? Um pouco disso, né? Que Do deu Troia, origem à guerra. a guerra de Troia, aquele lá? A guerra de Troia, né? O que foi a guerra de Troia? Era os gregos contra os troianos, né? E por que foi aquela guerra? Porque o cara levou a Helena, que era dos gregos, né? Muito admirada por eles e tudo mais. Então, helenista vem daí. Enfim, tá? Aí tinha os cretenses. Cretense era da ilha de Creta, também bem distante de lá, né? Paulo passou por lá no dia que naufragou lá e tudo mais. Vamos voltar aqui para a questão das línguas, tá? Como ouvimos falar em nossas próprias línguas. Outro detalhe, o que eles estavam falando? Eles estavam pregando quando o pessoal chegou lá? Esse é um outro detalhezinho, porque eles não estavam pregando, eles estavam simplesmente falando as grandezas de Deus, tá? As línguas faladas eram línguas conhecidas? Então, a resposta é sim. Não eram línguas estranhas, como os pentecostais falam, eram línguas conhecidas, eles entenderam a sua língua. Claro, quem era do país, da nação lá, né? As pessoas não anunciaram o evangelho, mas falaram das grandezas de Deus. Esse é um detalhezinho aqui também, tá? Versículo 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? As pessoas estavam chocadas, interpelavam, quer dizer, perguntavam sobre o significado. Então, foi algo mesmo estranho que estava acontecendo lá, né? E ninguém estava entendendo o que estava se passando. E tinha um outro grupo, esses outros aqui, porém, zombando, diziam, estão embriagados, tá? Embriagados. Quem eram esse grupo que falou que eles estavam embriagados? Eu fiquei pensando aqui. Ele diz aqui, os que não entenderam línguas faladas, concluíram que eles estavam embriagados. Mas eu fiquei pensando nesses que falavam embriagados aqui, né? Parece aqueles que falavam só aramaico, né? Isso que eu fiquei pensando. Esses aqui que chegaram, provavelmente aqueles que só estavam... Eu acho que eles não sabiam nem a língua oficial, o grego deles, né? A língua oficial do Império, ou falava só o aramaico, como o Jordano falou, né? Mas eles concluíram isso, né? Esse camarada estão enrolando a língua aí, e ninguém entende nada, né? E concluíram que eles estavam embriagados. Aí você lembra que Pedro ele teve que sair lá para fora, né? Para dar uma explicação do que estava acontecendo, porque você imagina, ficou aquele alvoroço lá, né? Mas olha, em detalhe, né?
eles estavam lá falando naquelas línguas humanas, tá? Mas eles estavam conscientes. Por que eles estavam conscientes? Mesmo eles falando ali. Porque Pedro foi lá para fora explicar. Pedro não estava naquele transe como a gente vê quando nessas igrejas, né? Quando acontece esse falar em línguas, né? Não, Pedro estava consciente. Alguém disse, Pedro, lá fora está um monte de gente e estão falando que todo mundo está porre aqui dentro e não estão entendendo nada. E Pedro disse, não, peraí que eu vou lá. Então, isso prova para mim que ele estava consciente. E Paulo, quando vai explicar a questão do dom de língua lá em 1 Coríntios, ele falou isso. Ele disse, não, o Espírito Santo não toma posse. Você não fica em transe, não sabe o que não está fazendo. Aí, não, você fica consciente, né? Por isso que ele falou aquele versículo, eu vou orar com o Espírito, mas também vou orar com a mente. Orar com a mente, orar com o Espírito. Significa que está consciente da coisa. E aí, tá. Aí Pedro, então, saiu para lá para dar explicação. Aqui na apostila, você lembra que ele já pulou aqui, né? Porque quando Pedro saiu, ele deu explicação da questão para aqueles que estavam pensando que eles estavam embriagados. Qual foi o argumento que ele usou? Ele disse, olha, esses aqui não estão embriagados. Ainda é 9 horas da manhã. Tá? Você sabe, né? 9 horas da manhã, para o judeu não podia se embriagar porque é hora de ir para o templo e tudo mais. 9 horas, meio-dia e 3 horas, esses horários aí é horário sagrado para eles. Então, Pedro disse, olha, ainda é 9 horas, então eles não estão embriagados, né? E depois deu a explicação aqui no versículo 16, quando ele fala que aquilo tinha sido profetizado, né? Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, tá? Quer dizer, foi profetizado, né? Pedro explicou que aquilo que as pessoas observaram foi dito ou profetizado pelo profeta Joel. Então, aquilo não estava acontecendo assim, ao acaso, aleatoriamente. Não, Pedro disse, não, o que está acontecendo aqui agora, nesse momento, é o cumprimento de uma profecia de Joel. De certa forma, aqueles que estavam lá estavam tendo esse privilégio de ver uma profecia se cumprindo ali. Tá? E aí ele cita a profecia, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, tá? Diz o Senhor, isso é lá de Joel, que derramarei do meu espírito, e esse espírito é o Espírito Santo. Então tem alguns que falam que o Espírito Santo não existe no Antigo Testamento, tá aqui uma prova, né? Palavra espírito com letra maiúscula, né? Sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Deus prometeu que ia dar o seu Santo Espírito a todos os que se converteram, ou seja, todos os que nasceram de novo. Antes disso aqui, não era assim, tá? Nem Davi, nem Moisés teve esse privilégio que é dado a partir de Atos 2, em relação ao Espírito Santo, tá? Então, aqui está se cumprindo. Claro que tem uma outra parte da profecia de Joel, mas isso é lá para a época do fim, da tribulação e tudo mais, tá ok? E aí o que aconteceu? Depois daquele dom de línguas, aquele povo todo correu para lá, Pedro deu a explicação, que o que estava acontecendo, e aí o que aconteceu depois da pregação. Ouvindo eles estas coisas, que coisas? A pregação de Pedro para eles, né? Compungiu-se-lhes o coração, isso significa que eles tiveram uma forte convicção do pecado deles, né? Porque Pedro aproveitou
para explicar o que estava acontecendo e falar de Jesus, né? E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo. Batismo em água em submissão a Jesus foi visto como uma demonstração de fé para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, aqui tem outra coisa também. O dom do Espírito Santo, a palavra dom você sabe o que é, né? Algo que Deus dá porque Ele quer, né? É um presente de Deus. O dom do Espírito Santo não é línguas. O dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo, tá? O pentecostal, ele entende errado aqui. Ele entende que o dom do Espírito Santo... você vai receber o dom do Espírito Santo, ou seja, você vai falar em língua. Não é. O dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo, tá? Daí o Espírito Santo entrou na vida de todas as pessoas que creram como resultado de arrependimento e fé. E aí você sabe que 3.000, né, se batizou ali naquele dia, provavelmente, né? Então, de 120, passou para 3.000 batizados. Deixa eu ler essa parte aqui. Eu acho que a gente vai parar aqui. Mas diz assim: durante o período do Antigo Testamento, Deus deu o Espírito Santo aos líderes para cumprir funções específicas. Reis, profetas, sacerdotes, né? Quando pecaram e foram eliminados da sua função, como o Salmo 51, que o Davi escreveu, o Espírito Santo foi tirado das suas vidas, tá? Então, só explicando que era assim que acontecia no Antigo Testamento em relação ao Espírito Santo. Era um ministério temporário, tá? Ele vinha, a gente não usa a palavra habitar, mas ele aí pode até usar mesmo possuir, né? Ele possuía a pessoa, entrava na pessoa para aquela tarefa e, em terminando a tarefa, ele saía. Era assim antes, né? Agora, aqui em Atos 2, Pedro está afirmando que daqui para frente todos que creem receberão o Espírito Santo. O resto do texto de Joel é durante a tribulação e milênio, que é aquela parte lá, que o sol se escurecerá, para frente, né? Então, o dom de línguas foi dado neste primeiro dia da igreja para demonstrar para os judeus presentes que os salvos serão transformados pela presença do Espírito Santo nas suas vidas. Este foi um sinal visível para os judeus, tá? Então, esse é o primeiro episódio, a primeira vez que acontece, é o nascimento da igreja, com a vinda do Espírito Santo. O que caracteriza a igreja? É a presença do Espírito Santo na vida dos seus seguidores. Por isso que a gente fala, quando Jesus voltar e levar a sua igreja, ele não vai levar a igreja tradicional, a igreja pentecostal. Ele vai levar aqueles que têm o Espírito Santo, que são selados, habitados, batizados, regenerados pelo Espírito Santo. Ok, meus irmãos? Então, o que você tem que ter em mente é que a primeira vez que línguas acontece é Atos capítulo 2, e foi para o início da igreja, tá? No próxima aula, a gente vai ver a segunda vez que acontece o dom de línguas, que não foi logo em seguida, capítulo 2, só vai acontecer no capítulo 8. Quer dizer, que é mencionado, é claro que deveria estar acontecendo, né? Mas que é mencionado esse dom lá, tá ok?